Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal, Professor Jeremias. Eu quero falar hoje sobre o Moisés histórico e o Moisés da fé. O Moisés da fé é o homem espetacular que fez, biblicamente falando, um monte de sinais e prodígios lá no Egito, e com apenas um pedaço de pau, que é uma vara, chamado de cajado, ele conseguiu assombrar todo o Egito, enfrentar a maior potência da época, que era o Império Egípcio, o faraó, jogar 10 pragas, matar primogênitos através da sua presença com a passagem do anjo da morte, né? Lá em Êxodo Shemot, no capítulo 12. E aí nós temos toda essa trajetória mística da fé, que nós vamos chamar de Moisés espetacular. O Moisés espetacular é o mesmo homem da história. Agora veja bem, existe alguma prova, algum indício, evidência ou prova da existência de Moisés? Eu sinto muito em desapontá-los, mas não há absolutamente nada. Moisés só existe dentro do âmbito da fé, apenas. Não existem indícios, não existem evidências, não existem provas. Vamos lá. Quando os historiadores e arqueólogos vão tentar investigar a historicidade de Moisés para ver se de fato ele existiu, eles vão ao Egito e não encontram absolutamente nada. Se os hebreus viveram ali, quase um descobrimento de um Brasil, 430 anos, não ter, em primeiro lugar, cemitérios, ou melhor, não ter nenhum cemitério, não tem cemitérios, não tem cemitérios, não tem túmulos que nos remetam aos dias que hipoteticamente os judeus foram escravos naquele lugar. Aí eles dizem, não, mas é que os faraós não costumavam deixar indícios. É mentira. Mas vamos dar uma colherzinha de chá para eles. Beleza, então os faraós não deixavam? Então onde estão os cemitérios por onde eles passaram? Porque eles ficaram 40 anos no deserto. Toda aquela trajetória deles deveria ter algum indício. Não tem. Então os historiadores não têm nenhuma dúvida quanto a isso. Historicamente falando, Moisés não existiu. Não existe túmulo, não existe cemitérios, não existe absolutamente nada sobre ele. Outra coisa, se apenas no século X antes de Cristo começou-se a disseminar a língua hebraica, em que língua Moisés teria escrito então o Pentateuco, conhecido como a Torá para os judeus? Que língua? Não se tem absolutamente nada. Essa é uma construção que só veio depois do exílio babilônico. Fontes: Leonardo Xevistarese. Fontes: doutora Juliana Cavalcante, que é uma historiadora. Vocês podem buscar aí e nas plataformas, no Instagram dela, no YouTube, vai ter um vídeo específico tratando sobre Moisés. Ok, então o Moisés, tanto histórico como da fé, só existe no escopo da fé, infelizmente. Agora vem cá. Aí alguns judeus, usando de desonestidade intelectual, porque sabem que não tem como provar que o Moshe existiu, aí dizem, e Jesus? Jesus existiu? O Jesus histórico, aqui o Jesus histórico, o Jesus histórico, ele existiu? Sim, nós temos provas, indícios e documentos neotestamentários e extra-neotestamentários que fala sobre a presença dos cristãos e também do Jesus histórico. Quanto a isso, a gama de acadêmicos, que são a maioria, não tem dúvida quanto à existência de Jesus. O que se questiona é o Cristo
da fé. O Cristo da fé é a mesma pegada do Moisés espetacular. É o homem que nasce de uma virgem, que anda sobre as águas, que é morto, ressuscita ao terceiro dia e é assunto aos céus. Este Cristo da fé, ele existe no escopo da fé. É uma construção teológica. Se isso existiu ou não, o homem místico, fazedor de milagres, com todas essas características que eu tenho apontado, desde o nascimento da Virgem até a sua ressurreição e ascensão aos céus, se ele existiu, aí tem que se provar. Mas primeiro, o que se investiga é o Jesus histórico. O Jesus histórico é o que se investiga primeiro. E esse já está bastante consolidado. Dizer que ele não existiu é puro negacionismo ou desonestidade intelectual. O Cristo da fé, como Moisés da fé, eles transcendem a matéria, portanto é uma parada mais para a metafísica, e assim a ciência não vai dar conta de comprovar isso. Ou melhor, nem vai investigar essa questão da fé, porque, por exemplo, o Jesus da fé vai colidir com as leis da física, como na biologia. Biologicamente, o homem nascer de uma virgem é impossível. Então, aqui já é uma construção da fé. Biologicamente e fisicamente, o homem morrer e ressuscitar ao terceiro dia, também a ciência não vai endossar isso. Portanto, é uma matéria de fé. Mas o Jesus histórico existiu. O que não existiu foi Moisés. Eu sou Jeremias. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, me segue e compartilha. Tá bom? Um abraço a todos.